Mistérios surpreendentes do sertão. Histórias assustadoras que vão te deixar sem palavras. Clara respirou fundo ao parar em frente à casa antiga da avó. Uma construção que parecia engolida pelo tempo. As paredes, cobertas de poeira, exalavam um cheiro de madeira envelhecida e mistério. A luz do sol filtrava-se pelas frestas, criando sombras que dançavam conforme o vento sussurrava entre os galhos das árvores. O lugar está mais vivo do que pensei, murmurou, sentindo um arrepio na espinha. O sertão, com suas histórias de fantasmas e desaparecimentos, agora parecia mais real do que nunca. Ao entrar, a jovem sentiu-se transportada. Um caderno jogado sobre uma mesa, coberta de uma camada fina de poeira, chamou sua atenção. Com as mãos tremendo, ela folheou as páginas amareladas. Cada letra, um sussurro de segredos esquecidos. Ritual de invocação. Desaparecimentos inexplicáveis. Frases cortadas em caligrafia apressada a faziam sentir o coração disparar. Cada anotações parecia um grito no silêncio do sertão. Enquanto explorava, os ecos de risadas distantes e choros baixos pareciam flutuar no ar. Como se a casa estivesse habitada por lembranças de quem já se foi. Clara se lembrou das histórias que a avó contava sobre os moradores do vilarejo. Pessoas que desapareciam sem deixar vestígios. Um nó se formou em sua garganta. E se eu também estiver mexendo em algo que não deveria? Pensou, mas a curiosidade a impelia adiante. No entanto, uma presença estranha começou a se manifestar. Ela sentiu um arrepio atrás da nuca, como se alguém a seguisse. Nos dias seguintes, estranhos eventos surgiram. Objetos mudavam de lugar. Sussurros ecoavam nas madrugadas, como se alguém estivesse tentando se comunicar. O medo e a fascinação se entrelaçavam, fazendo com que Clara se sentisse cada vez mais atraída pela verdade que parecia pairar no ar. Próxima, mas inalcançável. Logo, ela teve um encontro inesperado. Arnaldo, o poderoso fazendeiro local, apareceu à sua porta com um olhar severo. "Esse lugar não é para você, garota", disse ele, sua voz cheia de autoridade. "Tem coisas aqui que é melhor não saber." O olhar penetrante dele a desafiava e Clara percebeu que ele guardava segredos que poderiam desmoronar todo o vilarejo. Mas o que mais podia esconder? Os desaparecimentos, as histórias. Tudo estava entrelaçado. Confusa e assustada, Clara decidiu que não ia desistir. Ao contrário, agora tudo girava em torno de sua avó e as histórias que a cercavam. Havia uma conexão profunda ali, um elo entre seu passado e o que estava acontecendo. Mas até onde estaria disposta a ir? Ao abrir outra gaveta, um diário com capas de couro a fez estremecer. O nome da avó estava escrito na primeira página. O coração pulsava descompassado. A verdade sobre o desaparecimento dela estava perto. Mas, ao erguer a mão para abrir a gaveta trancada ao fundo da sala, uma sombra passou rapidamente pela porta. O que mais ela poderia perder ao buscar respostas? "Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remove suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda doido com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Clara ergueu a mão para abrir a gaveta trancada, uma brisa fria a envolveu.
como se a própria casa a estivesse advertindo. O sussurro do vento se transformou em um grito abafado. E a sombra que cruzou a porta fez seu coração disparar. Ela hesitou, seu instinto gritando para que recuasse. Mas a curiosidade era um peso incontrolável em seu peito. Ao empurrar a gaveta, um estalo ecoou, quebrando o silêncio. A gaveta cedeu, revelando o diário de capas de couro. E no instante em que Clara o pegou, a casa pareceu tremular. Uma sensação estranha a invadiu. Alguém a observava. Ela folheou o diário, cada página mais densa que a anterior. O que estava escrito ali não eram apenas relatos da avó. Eram segredos obscuros de magia antiga e rituais que envolviam a rica história do sertão. As palavras estavam manchadas, como se a tinta tivesse sido aplicada às pressas. A história só piorava à medida que Clara avançava nas páginas. Ao chegar à última, Clara olhou para ele. O diário era tão pesado quanto as outras. Ao chegar à última, todo o meu desenho detenta e rituais e cadernos de magia antiga. O que estava escrito ali não eram apenas relatos da avó. Eram segredos obscuros de magia antiga e rituais que envolviam a rica história do sertão. Um desenho que uma figura sombria a deixou paralisada. Aquela criatura tinha os mesmos olhos que Arnaldo. O sangue escorreu de seu rosto. Ela não conseguia acreditar. A imagem era assustadora, mas a conexão não estava apenas na aparência. Era como se aquela fôlego, mas o ar parecia escapar de seus pulmões. O que Arnaldo estava escondendo? E por que a avó tinha se envolvido em algo tão perigoso? O pensamento fez seu corpo tremer. De repente, a porta rangeu. A jovem virou-se rapidamente. E lá estava Arnaldo, com um olhar mais severo do que nunca. Eu avisei, Clara. Você não deveria estar aqui. Sua voz ecoou pelo corredor, cortando o ar pesado. Sem pensar, Clara retrucou. Você sabe mais do que diz, não sabe? O que aconteceu com a minha avó? O desafio nos olhos dela fez com que ele hesitasse. Justo nesse momento, o vidro da janela se quebrou em um estalo alto e uma figura escura saiu correndo do quintal, como uma sombra fugindo da luz. Arnaldo se virou, buscando a origem do barulho. Mas Clara não se deixou distrair. O que foi aquilo? Seu coração martelava. O homem olhou para ela com uma mistura de preocupação e raiva. Você não entende brincar com essas coisas. Você pode acabar como ela. A revelação deixou Clara paralisada. Acabar como ela? Seus olhos se alargaram. Você sabia? Sabia que ela estava em perigo e não me contou? O nó na garganta dela se apertou enquanto uma raiva devoradora crescia. As peças começaram a se encaixar, mas a verdade do que ele dizia era devastadora. O que você fez, Arnaldo? As palavras saíram como um sussurro trêmulo, mas a tensão no ambiente crescia. Arnaldo a encarou intensamente. Sua expressão era uma mistura de desespero e determinação. Eu fiz o que tive que fazer para protegê-la. A avó de você pagou um preço alto. Ele deu um passo à frente e suas mãos estavam abertas, quase suplicantes. O chão sob seus pés pareceu ceder e Clara parou, o horror subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Proteger ou eliminar? As palavras saíram sem pensar, cortando o silêncio como uma faca.
Arnaldo hesitou novamente e Clara viu algo em seu olhar. Um medo profundo, quase palpável. Uma sombra tomou conta do ambiente e, antes que pudesse processar, a fonte da escuridão irrompeu na sala em um turbilhão de energia. A luz piscou e Clara teve uma visão rápida da figura desenhada no diário. Agora à sua frente era real e mais aterrorizante do que ela podia imaginar. O grito dela ecoou, mas no momento seguinte tudo escureceu. Desorientada, Clara sentiu uma mão fria pegar a sua. Era Arnaldo. Que honra! Não olhe para trás! E então, no meio do caos, tudo o que ela acreditava ter entendido sobre sua avó e o sertão mudou em um piscar de olhos, deixando-a sem palavras e cheia de questionamentos. O que aquela figura realmente queria? O que realmente tinha acontecido na cidade? E, principalmente, quem era Arnaldo, afinal? Clara sentiu o frio da mão de Arnaldo puxando-a para longe da criatura. Corra! Não olhe para trás! Ele a arrastou por um corredor escuro enquanto as luzes piscavam. O som do seu coração batia forte em seus ouvidos, misturado ao estrondo da casa à beira de um colapso. Cada passo parecia levá-la de volta às histórias de sua avó. E as palavras assustadoras daquela antiga lembrança a cercavam como um nevoeiro. Por que você não me contou? Clara gritou, ofegante, ainda insegura sobre a verdadeira natureza de Arnaldo. O que mais você esconde? Agora não é hora para isso. Ele a puxou para o lado. Uma sombra passou velozmente ao seu redor. Temos que sair. A urgência em sua voz era palpável, mas ainda assim, a desconfiança a consumia. Eles saíram pela porta dos fundos, o ar fresco do sertão colidindo com a tensão que brotava. Clara virou-se, pensando que tinha visto algo no canto do olho, mas era apenas escuridão. A figura no diário ainda a perseguia. Isso não está bem. O que aconteceu com a minha avó de verdade? Suas perguntas ficaram perdidas entre as sombras da noite. Arnaldo hesitou, a verdade pairando entre eles. Mas antes que pudesse responder, um rugido aterrador rasgou o silêncio da noite. O chão tremeu sob seus pés e, com um movimento rápido, Clara viu algo emergir da escuridão. Uma luz intensa, quase como um portal. O pânico tomou conta e um impulso a empurrou para frente. Vamos! Ela o puxou, mas Arnaldo ficou paralisado, os olhos fixos no brilho. Não, isso não é o que você pensa. A voz dele elevava-se, a expressão de horror em seu rosto. A luminosidade pulsava com uma força cativante. E, de repente, uma figura se projetou para dentro, certa de que ela reconheceu, mas não era a criatura do diário. Era sua avó. As palavras não saíam da garganta de Clara. Como isso era possível? A mulher diante dela tinha a mesma cara que a lembrança borrada de sua infância. Mas havia algo de diferente, um brilho que não era natural. Clara! Oh. A avó chamou com uma voz ecoante, reverberando pela noite. Estou aqui. Clara sentiu que o chão a deixava. Mãe, o que aconteceu com você? Ao mesmo tempo, um desespero brotava em seu coração. Arnaldo encarava a mulher com uma mistura de medo e reverência. Ele a conhecia. Uma explosão de emoções. Amor, raiva, confusão. A voz se aproximou, sombras dançando ao redor dela. Foi por minha causa que tudo isso começou. Eu paguei um preço muito alto. O tom dela era grave. E cada palavra soava como uma condenação.
Você fez o quê? O medo tomou Clara, enquanto tentava associar a imagem de sua avó com o que ouvia. Aquilo não podia ser verdade. O que você escondeu de mim? A mulher, no entanto, hesitou. Clara, você não sabe do que está falando. Preciso que você confie em mim. O sertão, ele exige um preço, e eu não consegui pagá-lo. Mas você pode. É a única esperança. Esperança? As palavras vingavam na mente dela. Como assim esperança? Eu me envolvi com tudo isso? Não, eu não quero! O pânico a dominava, e ela queria recuar, mas a avó estendeu a mão. Um gesto de conforto. Arnaldo olhava de um lado para o outro. Você não pode acreditar nela, Clara. Ela trouxe isso para você. O desespero em seu olhar era verdadeiro, mas Clara sentia um vínculo, uma ligação inquebrável. Algo mais a conectava àquele espírito do sertão. Eu sou parte disso. Não sou? O sangue escorreu do rosto de Clara quando a verdade bombardeou sua mente. Os desaparecimentos, as histórias, até mesmo as sombras no diário. Era como se ela estivesse sempre destinada a enfrentar isso. Arnaldo parecia prestes a protestar, mas a avó não deixou passar. Se você não agir agora, Clara, haverá mais vítimas. O chão tremeu novamente, e a escuridão se expandiu, engolindo Charlie e Arnaldo em uma conta-gotas de ansiedade. Clara olhou para sua avó, buscando um sinal de esperança. Mas em vez disso, só havia determinação. O que você precisa que eu faça? No fundo de seu coração, uma decisão estava se formando. Mas a resposta da avó poderia alterar tudo. A verdadeira natureza daquela busca, daquela luz e do que realmente estava em jogo. Você deve se sacrificar. As palavras cortaram o ar pesado, deixando Clara em estado de choque. Que tipo de sacrifício? O que isso significava? No instante seguinte, uma onda. Que energia percorreu o ambiente e tudo ficou preto. A única certeza de Clara era: nada jamais seria o mesmo. O chão tremeu novamente e a escuridão se expandiu, engolindo Clara e Arnaldo em uma sequência de sentimentos intensos. A expressão de sua avó, que antes parecia imponente, se desfez em desespero. Clara, você precisa entender. A mulher quase gritou enquanto uma onda de energia pulsava, formando um contorno negro que dançava ao seu redor. A tensão no ar era palpável, e Clara sentia seu coração disparar. Sacrifício? O que você quer dizer com isso? As palavras escaparam de sua boca como um sussurro aterrorizado, implorando por respostas que pareciam tão distantes. Mas no fundo, a certeza de que a verdade era mais sombria do que ela imaginava já a envolvia. Arnaldo, que estava em choque, olhou para a avó com um misto de raiva e temor. Você não vai levá-la? Não novamente! A voz dele era carregada de frustração. Clara não conseguia entender. Levá-la? Para onde? Que passado era aquele que unia Arnaldo e sua avó de um jeito tão profundo? A luz pulsante, emana da figura da avó, começava a se transformar, distorcendo a realidade ao redor. Clara se viu tentando navegar por um mar de sentimentos opostos. Um desejo de se aproximar da pessoa que sempre amou e um medo incontrolável do que ela representava. Clara, eu fui a causadora de tudo isso! Quando eu tomei aquelas decisões, quando fiz aquele pacto, foi para proteger você. O lamento nos olhos da avó a fazia tremer. Mas eu não sabia que haveria consequências tão severas.
A verdade parecia mais pesada que o próprio ar que respiravam, e antes que pudesse responder, tudo escureceu de uma vez. Mais uma vez, Clara sentiu uma mão fria segurando a sua. Mas não era a mão familiar de sua avó. Era a de Arnaldo, firmemente agarrada dela. "Corra!" ele gritou. E enquanto puxava Clara, ela sentiu uma nova presença emergir das sombras. Uma ruga de pânico cruzou seu rosto. E então ela viu uma figura aterradora, mais grotesca do que tudo que havia lido no diário. Surgiu através da luz pulsante. Clara paralisou. E quando a criatura se virou em sua direção, ela teve um vislumbre. Era genérica, possuía traços de uma pessoa familiar, e isso a encheu de terror. Aqueles olhos, aqueles mesmos olhos que muitas vezes encontrou no espelho. Clara, a voz da criatura era suave e profunda, semelhante à de sua avó, mas cheia de um eco maligno. O sangue pareceu congelar em suas veias. O que estava acontecendo? Você não conhece a verdade. Você é a única que pode mudar isso. Não, não sou eu! Clara gritou, tentando se afastar daquela revelação insana. A ideia de que a escuridão da avó a perseguia há tanto tempo era inimaginável. O que você quer de mim? O calor voltou, uma faísca de raiva e confusão. Eu só quero te mostrar tudo! A criatura pulsou e Clara sentiu algo dentro de si quebrar, como um laço que se desfazia. Foi então que o mundo ao seu redor começou a girar e uma nova imagem se formou em sua mente. A verdade não era apenas sobre a avó ou Arnaldo. Era sobre um legado. Você não é uma vítima, Clara. É parte dessa história. Você é Made in Sertão. A sombra gritou, e o chão sob os pés dela começou a esmigalhar. A conexão que sentia, a dor, era dela também. E aquele pacto sombrio não era só sobre sua avó, era dela também. E com o último esforço, tudo escapou. Clara viu o passado se desdobrar em uma sequência de eventos que desvelava que Arnaldo tinha sido tanto o protetor quanto o traidor daquela linhagem. Você me usou! Clara soltou em um grito, a verdade sendo puxada de sua garganta, enquanto a escuridão a engolia. E ao fazer isso, ela se viu, na verdade, diante de uma escolha. Se tornaria a anfitriã dessa história maldita ou lutaria para quebrar o ciclo. Mas a sombra da sua avó permanecia intensa, parecendo alimentada por seu desespero. Clara sentia a sala pulsando, cheia de segredos que nunca deveria ter conhecido. A luz voltou repentinamente, e Clara viu Arnaldo se retrair, como se estivesse diante de um fantasma. Você é a chave de tudo isso, Clara. Se você não fizer nada, tudo o que conhecemos irá se desfazer. A escolha é sua. As palavras finais de Arnaldo ecoaram como tambores de um destino iminente. Com um último resquício de controle, Clara fechou os olhos, esperando encontrar a resposta em sua memória agrilhoada. O que restava no fundo de seu ser? O que ela realmente queria? E pela primeira vez, a verdadeira escuridão parecia não estar apenas à frente, mas dentro dela também. A escuridão parecia pulsar ao redor, e Clara estava presa na confusão do momento. A figura aterradora à sua frente falava sobre a verdade. Mas como poderia acreditar? O coração dela batia tão rápido que parecia ficar preso na garganta. O que você quer de mim? Ela não conseguia tirar os olhos daquela figura. Uma mescla de medo e esperança se aglomerando dentro dela. Você é a chave para tudo, Clara.
A criatura, com um olhar que misturava tristeza e raiva, deu um passo em sua direção. Você é mais do que apenas um pedaço dessa história. Você é a luz e a escuridão ao mesmo tempo. E se não tomar cuidado, você se tornará parte dela para sempre. Arnaldo tentou puxar Clara para longe, mas estava preso em seu próprio choque. Não acredite nela. É um truque. Ele gritava, mas a convicção estava desaparecendo de Ross. A cena se desdobrava em algo muito mais complicado do que eles podiam imaginar. Clara, venha comigo! Mas a jovem sentia que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Era como se a casa estivesse se preparando para um evento catastrófico. Uma brisa fria atravessou o espaço e a luz pulsante parecia mais intensa. Os olhos da sombra fixaram-se nela e, de repente, tudo mudou. O estampido de algo quebrando. Da janela atrás de Clara estourou em milhares de pedaços. Ela se virou para ver o que acontecia. Uma mão, semelhante a uma sombra viva, se estendia da claridade, arrastando Arnaldo para a escuridão. Não! Clara gritou, a sensação de pânico a consumindo. Mas havia algo em seus olhos que parecia familiar. Era nesse momento que a revelação veio, como uma lâmina afiada. Cortando o nevoeiro, Arnaldo não estava apenas tentando protegê-la. Não era apenas o fazendeiro de fachada severa e autoritária. Havia uma conexão profunda entre eles, algo que Clara nunca suspeitara. Um arrepio percorreu sua coluna, cortando sua respiração. Você é meu irmão! As palavras saíram como um sussurro, mas a verdade gritou em sua mente. Arnaldo, o protetor do vilarejo, o homem que sempre a divertia, era mais do que um simples vizinho. Ele era parte da mesma linhagem, a mesma condenação. Os olhos dele, aqueles olhos, um espelho da própria essência dela. A sombra se manifestou, mergulhando ainda mais no caos. O sangue que corre em suas veias é a resposta. Você não vê? A figura inclinou a cabeça, a luz resplandecente revelando detalhes fantasmagóricos. É hora de você fazer uma escolha. Mas será que sacrificar não só a sua avó, mas também a sua própria liberdade? Clara, consumida pela confusão, olhou para Arnaldo. Como você pôde me esconder isso? Por que não me disse? As emoções eram um turbilhão dentro dela, cada sensação mais intensa que a anterior. Porque a verdade é devastadora. Você não estava pronta! Ele gritou, sua voz soando como um eco distorcido, dissociado da realidade. O cuspe da sombra no ar parecia densificar. E Clara entendia. As histórias de sua avó, os desaparecimentos, tudo fazia parte desse ciclo maligno. A criatura sorriu, mas era um sorriso falso, carregado de dor e desespero. Agora, Clara, você deve decidir: quer continuar o legado de dor e desespero? Ou quebrá-lo, mesmo se isso significar perder tudo o que ama? A carga da pergunta pairou no ar como uma tempestade. Mas como ela poderia fazer tal escolha? E se isso significasse sacrificar Arnaldo? A fraqueza se aninhou em seu coração e no momento perfeito de incerteza, a casa tremeu com uma energia quase palpável. E então, do meio da escuridão, uma voz ecoante, familiar e suave cortou o ar. Clara, ressoava como um lamento. Não escolha a escuridão. Escolha a luz. Sacrifique o que for
mas não quebre a esperança. A verdade não é só sobre o que você herda, mas sobre o que você acredita. A sombra hesitou por um instante, como se estivesse perdendo a batalha. E Clara, tomada pela confusão, segurou a mão de Arnaldo, seus olhos buscando a conexão que aquele vínculo deixara. O que farão? Como desbravar um caminho quando cada escolha está entrelaçada em dor? E quando tudo parecia um turbilhão sem fim, a casa tremeu mais uma vez e a luz se intensificou. Uma fissura se abriu no espaço, engolindo sons de luz, enquanto a figura sombria se aproximava. O que realmente significava ser parte da linhagem dos desaparecidos? E mais importante, o que Clara estaria disposta a perder para salvar aqueles que ama? A única certeza que restava era que no fundo daquele desespero, a verdade ainda estava se moldando. E Clara apenas começava a descobrir o que estava verdadeiramente em jogo. A escuridão parecia pulsar ao redor, e Clara estava presa na confusão do momento. A figura aterradora à sua frente falava sobre a verdade, mas como poderia acreditar? O coração dela batia tão rápido que parecia ficar preso na garganta. O que você quer de mim? Ela não conseguia tirar os olhos daquela criatura. Uma mescla de medo e esperança se aglomerando dentro dela. Você é a chave para tudo, Clara. A criatura, com um olhar que misturava tristeza e raiva, deu um passo em sua direção. Você é mais do que apenas o pedaço dessa história. Você é a luz e a escuridão ao mesmo tempo. E se não tomar cuidado, você se tornará parte dela para sempre. Arnaldo tentou puxar Clara para longe, mas estava preso em seu próprio choque. Não acredite nela! É um truque! Ele gritava, mas a convicção estava desaparecendo de sua voz. A cena se desdobrava em algo muito mais complicado do que eles podiam imaginar. Clara, venha comigo! Mas a jovem sentia que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Era como se a casa estivesse se preparando para um evento catastrófico. Uma brisa fria atravessou o espaço e a luz pulsante parecia mais intensa. Os olhos da sombra fixaram-se nela e, de repente, tudo mudou. Com um rasgo cerimonial, a casa pareceu soltar um gemido profundo e a parede ao lado de Clara começou a se desfazer como papel molhado. Um estalo ensurdecedor explodiu e Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O eco da destruição era aterrador. Saiam! Clara gritou, sem notar que a figura ancestral agora tomava uma forma diferente. Uma transformação grotesca. E então, uma silhueta familiar emergiu da escuridão, empoleirada na linha tênue entre luz e sombra. Era a avó de Clara, mas não como antes. Seus olhos, antes sentimentos de amor, agora estavam frios, brilhando com uma intensidade sobrenatural. Clara, você me obrigou a tomar uma posição. Você não pode escapar do seu destino. Não, o que você fez? Clara gritou, o português claro e trêmulo. O terror subia por sua espinha. O que você faz com a minha avó? Eu sou a avó. E também sou muito mais. A figura sorriu, mas havia algo maligno em seu sorriso. Arnaldo tinha recuado, o horror estampado em seu rosto. Toda a linhagem está agora em sua mão, Clara. Você não é minha avó. Clara gritou, o corpo inteiro tremendo. O chão sob seus pés parecia ameaçar abrir e o ar estava carregado de um novo terror. Você se tornou isso! O que aconteceu com a minha família? Eu fiz o que era necessário! A sombra gargalhou, um som que parecia uma mistura de tormento e satisfação.
Os desaparecimentos, eles eram meu sacrifício. Cada vida, uma conexão. Cada história, um passaporte de dor que devemos honrar. As palavras dela queimaram como ácido na mente de Clara. Então, você sacrificou pessoas para isso? Eu não posso acreditar. Não posso! Uma luz intensa de dentro da criatura começou a pulsar. E no meio desse brilho, Clara viu uma imagem. A do vilarejo, a tensão nas estradas, os desaparecimentos. Tudo se alinhando sob a arcada sombria. Você carrega o legado, Clara. E a escolha é sua. Seguir ou renunciar. Eu vou renunciar. Não farei isso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. A mente dela girava, confundindo a verdade e a mentira, enquanto Arnaldo estendeu os braços, como se implorasse para que ela não se deixasse levar. Mas a figura estava mais poderosa do que qualquer um poderia imaginar. Então você escolherá o caminho da dor. A cada passo seu, uma consequência, uma sombra mais profunda. Para o seu sangue, não haverá alívio. As palavras da criatura ecoaram em um tom aflitivo que reverberou nas paredes da casa. E de repente, tudo foi envolto numa onda de dor e confusão. A casa parecia gritar, e uma fissura se abriu no espaço, engolindo Clara e Arnaldo em um turbilhão de luz e trevas. Clara, lute! Arnaldo gritou, agarrando-a pela mão, mas o puxão foi tão forte que, inexplicavelmente, eles se separaram. Clara viu Arnaldo sendo sugado para a escuridão, e seu grito se apagou com a luz. Num espasmo de desespero, Clara percebeu que a verdadeira reviravolta não estava apenas nas sombras da sua avó. Era Arnaldo quem carregava um segredo devastador. Ele também era parte disso, a última vítima cheia de poder ancestral, escondido sob o manto de um fazendeiro temido, um transmissor da linhagem. A conexão deles, antes um elo, agora era uma cadeia de sofrimento e sacrifício. Não! Você não pode fazer isso! Ela gritou para a criatura, uma mistura dolorosa de medo e raiva. E assim, com um último estalo, tudo ficou escuro. O que significava aquela escolha agora? O que você faria quando a verdade estava disfarçada de mentira e a mentira se tornava a única salvação? Com a mente em chamas, Clara sentiu que o destino de todos estava atrelado às paredes da casa. Mas agora, o que estava a caminho mudaria tudo e ela era a chave para um novo ciclo de dor ou libertação. O futuro nunca esteve tão incerto. A escuridão parecia pulsar ao redor e Clara estava presa na confusão do momento. A figura aterradora à sua frente falava sobre a verdade, mas como poderia acreditar? O coração dela batia tão rápido que parecia ficar preso na garganta. O que você quer de mim? Ela não conseguia tirar os olhos daquela criatura, uma mescla de medo e esperança se aglomerando dentro dela. Você é a chave para tudo, Clara. A criatura, com um olhar que misturava tristeza e raiva, deu um passo em sua direção. Você é mais do que apenas um pedaço dessa história. Você é a luz e a escuridão ao mesmo tempo. E se não tomar cuidado, você se tornará parte dela para sempre. Arnaldo tentou puxar Clara para longe, mas estava preso em seu próprio choque. Não acredite nela, é um truque! Ele gritava, mas a convicção estava desaparecendo de sua voz. A cena se desdobrava em algo muito mais complicado do que eles podiam imaginar. Clara, venha comigo! Mas a jovem sentia que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Era como se a casa estivesse se preparando para um evento catastrófico. Uma brisa fria atravessou o espaço.
e a luz pulsante parecia mais intensa. Os olhos da sombra fixaram-se nela e, de repente, tudo mudou. Com um rasgo cerimonial, a casa pareceu soltar um gemido profundo, e a parede ao lado de Clara começou a se desfazer como papel molhado. Um estalo ensurdecedor explodiu, e Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O eco da destruição era aterrador. "Saiam!" Clara gritou, sem notar que a figura ancestral agora tomava uma forma diferente, uma transformação grotesca. E então, uma silhueta familiar emergiu da escuridão, empolerada na linha tênue entre luz e sombra. Era a avó de Clara, mas não como antes. Seus olhos, antes sentimentos de amor, agora estavam frios, brilhando com uma intensidade sobrenatural. "Clara, você me obrigou a tomar uma posição. Você não pode escapar do seu destino." "Não! O que você fez?" Clara gritou, o português claro e trêmulo. O terror subia por sua espinha. "O que você faz com a minha avó?" "Eu sou a avó, e também sou muito mais." A figura sorriu, mas havia algo maligno em seu sorriso. Arnaldo tinha recuado, o horror estampado em seu rosto. "Toda a linhagem está agora em sua mão, Clara. Você não é minha avó." Clara gritou, o corpo inteiro tremendo. O chão sob seus pés parecia ameaçar abrir, e o ar estava carregado de um novo terror. "Você se tornou isso? O que aconteceu com a minha família?" "Eu fiz o que era necessário." A sombra gargalhou, um som que parecia uma mistura de tormento e satisfação. "Os desaparecimentos, eles eram meu sacrifício. Cada vida, uma conexão. Cada história, um passaporte de dor que devemos honrar." As palavras dela queimaram como ácido na mente de Clara. "Então você sacrificou pessoas para isso? Eu não posso acreditar! Não posso!" Uma luz intensa de dentro da criatura começou a pulsar. E no meio desse brilho, Clara viu uma imagem. A do vilarejo, a tensão nas estradas, os desaparecimentos, tudo se alinhando sob a arcada sombria. "Você carrega o legado, Clara. E a escolha é sua. Seguir ou renunciar." "Eu vou renunciar. Não farei isso." As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. A mente dela girava, confundindo a verdade e a mentira, enquanto Arnaldo estendeu os braços, como se implorasse para que ela não se deixasse levar. Mas a figura estava mais poderosa do que qualquer um poderia imaginar. "Então você escolherá o caminho da dor. A cada passo seu, uma consequência, uma sombra mais profunda. Para o seu sangue não haverá alívio." As palavras da criatura ecoaram em um tom aflitivo que reverberou nas paredes da casa. E de repente, tudo foi envolto numa onda de dor e confusão. A casa parecia gritar, e uma fissura se abriu no espaço, engolindo Clara e Arnaldo em um turbilhão de luz e trevas. "Clara, lute!" Arnaldo gritou, agarrando-a pela mão. Mas o puxão foi tão forte que, inexplicavelmente, eles se separaram. Clara viu Arnaldo sendo sugado para a escuridão, e seu grito se apagou com a luz. Num espasmo de desespero, Clara percebeu que a verdadeira reviravolta não estava apenas nas sombras da sua avó. Era Arnaldo quem carregava um segredo devastador.
Ele também era parte disso, a última vítima, cheia de poder ancestral, escondido sob o manto de um fazendeiro temido, um transmissor da linhagem. A conexão deles, antes um elo, agora era uma cadeia de sofrimento e sacrifício. Não! Você não pode fazer isso! Ela gritou para a criatura, uma mistura dolorosa de medo e raiva. E assim, com um último estalo, tudo ficou escuro. O que significava aquela escolha agora? O que você faria quando a verdade estava disfarçada de mentira? E a mentira se tornava a única salvação. Com a mente em chamas, Clara sentiu que o destino de todos estava atrelado às paredes da casa. Mas agora, o que estava a caminho mudaria tudo e ela era a chave para um novo ciclo de dor ou libertação. O futuro nunca esteve tão incerto. A escuridão parecia pulsar ao redor e Clara estava presa na confusão do momento. A figura aterradora à sua frente falava sobre a verdade. Mas como poderia acreditar? O coração dela batia tão rápido que parecia ficar preso na garganta. O que você quer de mim? Clara não conseguia desviar o olhar daquela criatura, uma mistura de medo e esperança se aglomerando dentro dela. Você é a chave para tudo, Clara! A criatura, com um olhar que mesclava tristeza e raiva, deu um passo à frente. Você é mais do que apenas um pedaço dessa história. Você é a luz e a escuridão ao mesmo tempo. E se não tomar cuidado, você se tornará parte dela para sempre. Arnaldo tentou puxar Clara para longe, mas estava preso em seu próprio choque. Não acredite nela! É um truque! Ele gritava, sua voz soando cada vez mais distante. A casa, agora vibrando em um pulso sobrenatural, parecia estar reagindo ao caos que se desenrolava. Clara, vem comigo! Mas a jovem sentia que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Era como se a casa estivesse prestes a desmoronar. Uma brisa fria atravessou o espaço e a luz pulsante parecia mais intensa. Quando a sombra fixou os olhos em Clara, tudo ao seu redor mudou. Com um rugido profundo, a casa parecia expelir uma força esmagadora e as paredes começaram a se desfazer. Clara sentiu um estalo ressoar no ar, enquanto a parede ao lado explodia em pedaços. Saiam! Clara gritou, mas a figura ancestral tomou uma forma mais grotesca e ameaçadora. Uma silhueta familiar emergiu da escuridão, posicionando-se entre Clara e a sombra. Era sua avó, mas não como antes. Clara, disse ela, sua voz um eco distante, como se cada sílaba estivesse carregada de dor. Clara ficou paralisada ao perceber que a mulher diante dela era uma versão distorcida que exibia um cruel sorriso. Você me obrigou a fazer isso, minha neta! A sombra sorriu de volta. Agora, você vai entender o que é ser parte de algo maior. Não! O que você fez com a minha avó? Clara gritou. A raiva se misturando ao pânico. Você não é ela. Sou tudo o que você precisa saber. A sombra ergueu a mão e Clara viu Arnaldo recuando, o medo estampado em seu rosto. Toda a linhagem agora está em suas mãos, Clara. Uma onda de energia tomou conta do ambiente e Clara pôde sentir a casa tremendo. Você não pode me controlar. Eu não sou sua marionete. A veemente declaração ecoou como um grito de guerra e a luz se intensificou. Você é a verdadeira herdeira do sertão. Então escolha, seguir o legado ou quebrá-lo, mesmo que isso custe a vida dos que ama. A sombra era uma mistura de dor e poder, e Clara percebeu que cada palavra carregava uma verdade amarga.
Arnaldo, atordoado, olhou para a avó com reprovação. Você não vai levá-la! Não novamente! Suas palavras estavam carregadas de desespero. Mas havia algo no tom que fez Clara hesitar. Clara, ela não é quem você pensa! E antes que pudesse processar, tudo se desfez em escuridão. Clara ficou paralisada com a possibilidade devastadora em sua mente. O que se escondia nas sombras de Arnaldo? Ele não só era um protetor, mas também parte do legado sombrio que tanto temia. A figura da avó começou a se desmaterializar e algo mais profundo se revelou. Para Clara, o que se desenrolava era um jogo de manipulação. Não, por favor! Clara implorou, mas o pânico a dominava. O que você quer de mim? E então, com o último estrondo, a casa tremeu e uma tempestade de luz e trevas irrompeu. Clara sentiu um puxão forte e, em um instante, tudo se iluminou. Não era apenas a avó que estava se revelando, mas a verdadeira natureza de todos ao seu redor. Arnaldo estava ligado à verdadeira essência das sombras. E Clara percebeu que tudo o que tinha acreditado, cada história de desaparecimento, cada açoitante lamento no sertão, estava entrelaçado com a sua própria linhagem. O que eles faziam era mais do que um ciclo de dor. Era uma maldição compartilhada, uma afronta ao que ainda restava de seus laços familiares. A revelação abalou seu mundo. A energia pulsante ao seu redor começou a afetar o próprio Arnaldo, como se suas memórias, suas escolhas, tudo o que ele ocultava, estivesse se manifestando. Clara, isso não é o que parece. Ele gritou, a voz distorcida pela onda de energia. Havia um medo genuíno em seus olhos. A casa rugiu. Uma sinfonia de dor e poder que ecoava nos recessos de sua mente. E no centro de todo aquele caos, Clara se deu conta da verdade inescapável. Eles não eram apenas produtos do passado, mas também arquitetos de seu futuro. E essa batalha não era apenas dela, mas de todos os que um dia foram perdidos nas sombras do sertão. Com o coração acelerado, ela notou uma opção diante de si. Mas o que fazer com aquela escolha aterradora? O que ela realmente estaria disposta a sacrificar para libertar todos aqueles que amava? E acima de tudo, quem realmente era Arnaldo? As perguntas incendiavam sua mente, preparando o terreno para o que estava por vir. A escuridão parecia pulsar ao redor, e Clara estava presa na confusão do momento. A figura aterradora à sua frente falava sobre a verdade, mas como poderia acreditar? O coração dela batia tão rápido que parecia ficar preso na garganta. O que você quer de mim? Clara não conseguia desviar o olhar daquela criatura. Uma mistura de medo e esperança se aglomerando dentro dela. Você é a chave para tudo, Clara! A criatura, com um olhar que mesclava tristeza e raiva, deu um passo à frente. Você é mais do que apenas um pedaço dessa história. Você é a luz e a escuridão ao mesmo tempo. E se não tomar cuidado, você se tornará parte dela para sempre. Arnaldo tentou puxar Clara para longe, mas estava preso em seu próprio choque. Não acredite nela! É um truque! Ele gritava, sua voz soando cada vez mais distante. A casa, agora vibrando em um pulso sobrenatural, parecia estar reagindo ao caos que se desenrolava. Clara, vem comigo! Mas a jovem sentia que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Era como se a casa estivesse prestes a desmoronar. Uma brisa fria atravessou o espaço
e a luz pulsante parecia mais intensa. Quando a sombra fixou os olhos em Clara, tudo ao seu redor mudou. Com um rugido profundo, a casa parecia expelir uma força esmagadora e as paredes começaram a se desfazer. Clara sentiu um estalo ressoar no ar enquanto a parede ao lado explodia em pedaços. "Saiam!" Clara gritou. Mas a figura ancestral tomou uma forma mais grotesca e ameaçadora. Uma silhueta familiar emergiu da escuridão, posicionando-se entre Clara e a sombra. Era sua avó, mas não como antes. "Clara", disse ela, sua voz um eco distante, como se cada sílaba estivesse carregada de dor. Clara ficou paralisada ao perceber que a mulher diante dela era uma versão distorcida que exibia um cruel sorriso. "Você me obrigou a fazer isso, minha neta!" A sombra sorriu de volta. "Agora você vai entender o que é ser parte de algo maior." "Não! O que você fez com a minha avó?" Clara gritou, a raiva se misturando ao pânico. "Você não é ela!" "Sou tudo o que você precisa saber." A sombra ergueu a mão e Clara viu Arnaldo recuando, o medo estampado em seu rosto. "Toda a linhagem agora está em suas mãos, Clara." Uma onda de energia tomou conta do ambiente e Clara pôde sentir a casa tremendo. "Você não pode me controlar. Eu não sou sua marionete." A veemente declaração ecoou como um grito de guerra. E a luz se intensificou. "Você é a verdadeira herdeira do sertão. Então escolha: seguir o legado ou quebrá-lo, mesmo que isso custe a vida dos que ama." A sombra era uma mistura de dor e poder. E Clara percebeu que cada palavra carregava uma verdade amarga. Arnaldo, atordoado, olhou para a avó com reprovação. "Você não vai levá-la. Não novamente." Suas palavras estavam carregadas de desespero. Mas havia algo no tom que fez Clara hesitar. "Clara, ela não é quem você pensa." E antes que pudesse processar, tudo se desfez em escuridão. Clara ficou paralisada com a possibilidade devastadora em sua mente. O que se escondia nas sombras de Arnaldo? Ele não só era um protetor, mas também parte do legado sombrio que tanto temia. A figura da avó começou a se desmaterializar. Algo mais profundo se revelou. Para Clara, o que se desenrolava era um jogo de manipulação. "Não, por favor", Clara implorou, mas o pânico a dominava. "O que você quer de mim?" E então, com um último estrondo, a casa tremeu e uma tempestade de luz e trevas irrompeu. Clara sentiu um puxão forte e ao instante tudo se iluminou. A avó que estava se revelando, mas a verdadeira natureza de todos ao seu redor. Arnaldo estava ligado à verdadeira essência das sombras, e Clara percebeu que tudo que tinha acreditado, cada história de desaparecimento, cada açoitante lamento no sertão, estava entrelaçado com a sua própria linhagem. O que eles faziam era mais do que um ciclo de dor. Era uma maldição compartilhada, uma afronta ao que ainda restava. Seus laços familiares. A energia pulsante ao seu redor começou a afetar o próprio Arnaldo. Tudo o que ele ocultava estivesse se manifestando. "Clara, isso não é o que parece." Ele gritou, a voz distorcida pela onda de energia. Viu um medo genuíno em seus olhos. A casa rugiu, uma sinfonia de dor e poder que ecoava nos recessos de sua mente. Clara se deu conta da verdade inescapável. Eles não eram apenas produtos do passado, mas também arquitetos de seu futuro.
E essa batalha não era apenas dela, mas de todos os que um dia foram perdidos nas sombras do sertão. Com o coração acelerado, ela notou uma opção diante de si. Mas o que fazer com aquela escolha aterradora? O que ela realmente estaria disposta a sacrificar para libertar todos aqueles que amava? Nesse instante, tudo mudou. A sombra fez um gesto e as paredes da casa começaram a brilhar. À medida que a luz crescia, Clara percebeu algo alarmante. Uma porta secreta se abria ao fundo da sala. Um portal que parecia pulsar com energia negativa. Clara, não se aproxime! Arnaldo gritou, mas era tarde demais! Um impulso incontrolável a levou até lá. A sombra sussurrou, e então uma voz familiar ecoou em seu coração. Clara, sou eu, Luiz! Era o irmão perdido de sua avó, que todos acreditavam ter desaparecido há anos. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, hábil e curiosa. A revelação que emergiu daquela sombra a fez tremer. Ele lhe contou sobre a verdade oculta. Arnaldo, o protetor, foi quem fez um acordo sombrio com a criatura, trocando vidas por poder. Você nunca viu a realidade, Clara. O que Arnaldo quer é que você tome seu lugar ao meu lado e traga o ciclo de dor para ainda mais almas. Os olhos de Arnaldo, antes cheios de raiva, agora refletiam puro desespero. O horror percorria o rosto dele, e Clara percebeu a sua vida estava em jogo. A fraqueza de sua voz lhe parecia uma convulsão de um coração desfeito. Não! Isso é uma mentira! Arnaldo declarou, mas as palavras falharam. Ela olhou para Luiz e entendeu. A verdadeira natureza de Arnaldo não era de um aliado, mas a de um antagonista que havia se escondido sob a máscara do protetor. E a decisão a que Clara havia chegado não estava apenas entre seguir o legado ou quebrá-lo, mas também entre um poder traiçoeiro e a busca por liberdade. Por um instante, Cristo, uma onda de esperança surgiu. Mas Clara sentia o peso do legado. E agora, mais do que nunca, estava em suas mãos decidir quem viveria e quem morreria. Que Luiz realmente queria? Seria possível que ele planejava utilizar Clara como uma nova marionete no fantástico teatro de sombras que dominava suas vidas? E enquanto a casa continuava a tremer ao redor dela, Clara percebeu que a escolha a aguardava, mas uma escolha que poderia mudar tudo. Clara sentiu o chão vibrar sob seus pés, enquanto Luiz, a figura sombria de seu tio perdido, estendia a mão. As emoções a inundavam. Raiva, dor, confusão. Se você me ama, Clara, escolha o poder. Junte-se a mim e juntos podemos destruir este legado sombrio que arrasta todos para o fundo. Eu não sou você! Clara gritou, a voz quebrando. A energia da casa pulsava como um coração maldito, fazendo ecoar cada palavra, cada dúvida. Eu não quero ser parte disso! Arnaldo, pálido e desesperado, se aproximou. Clara, escute! O que Luiz quer é que você siga seu caminho de trevas. Ele quer um novo ciclo de destruição. A luz, antes a única fonte de esperança, agora parecia uma armadilha. O rosto distorcido de Luiz agora refletia uma tristeza profunda. Você não entende. O poder que tenho é a única saída. Seja forte, Clara. Junte-se a mim. Clara viu Arnaldo às suas costas. Seus olhos mostravam fragilidade, mas havia também um desejo de proteger. Você é melhor, Du. Que isso, Clara? Não dê ouvidos a ele. Essa escolha define quem você vai ser.
O ar estava pesado e a sombra ameaçadora crescia enquanto as paredes começavam a ruir. Era um campo de batalha vivo, mas Clara sabia o que precisava fazer. Se a escolha é minha, então eu escolho a liberdade. Com um grito de pura determinação, Clara fechou os olhos e focou em sua conexão com a avó. As memórias começaram a fluir. A risada de sua avó, as advertências, as histórias que ela tanto amou. Eram ecos de amor, não de dor. Ela não podia deixar que o legado de desespero continuasse. A energia mudou. Com uma explosão de luz pura e intensa, Clara estendeu as mãos, chamando as forças do sertão, que sempre a cercaram. Em um instante, ela viu a imagem da avó se materializando atrás dela, forte e resoluta. Você é a luz, Clara. Use isso. De repente, a sombra de Luiz começou a se desvanecer, submissa à determinação genuína que Clara exibia. Não! Você não pode fazer isso! A figura dele começava a se desgastar, e com isso ele se transformou em um grito agonizante. Arnaldo apressou-se para ficar ao lado de Clara. Isso acaba agora! Gritou ele. E juntos eles formaram um círculo de força. A casa tremeu. Clara sentiu a energia pulsar em suas veias e, finalmente, a luz irrompeu, ofuscando o ambiente escuro. O que sobrou foram ecos de desaparecimentos, sombras que finalmente se dissiparam. A casa foi envolta em um silêncio profundo. Quando a luz se dissipou, Clara viu que Luiz não estava mais lá. Ao seu lado, Arnaldo! Agora desabando em lágrimas. Nós fizemos isso, Clara. Nós realmente fizemos. Clara sorriu, um sorriso de libertação e dor aquietada. Sim, não será fácil, mas precisamos enfrentar o que vem a seguir juntos. Eles deixaram a casa e aquela perversidade não era mais o que os unia. Agora era um novo começo. Mas antes que o futuro se desenhasse, Clara olhou para Arnaldo e disse: Você sempre foi meu irmão, não foi? Ele só pôde assentir, a respiração tremendo. Mudaremos isso, não importa o que aconteça. Com isso, a cena se despedia deles. A estrada do sertão não era mais um bicho-papão. Era uma nova esperança, um novo caminho. E antes de se afastarem, Clara fez uma escolha. Se a verdade não pode ser esquecida, que ela seja contada e lembrada. Vamos dar voz aos que se foram. E assim, Clara e Arnaldo caminharam para o amanhã, onde os mistérios ainda aguardavam para serem revelados e as sombras se escondiam. Mas o sertão estava vivo e eles eram parte dessa história agora. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas narrativas. Não perca a chance de interagir. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias sobre o final e tudo o que sentiu. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio a este canal e a todas as histórias que ainda temos a contar.